O Reinaldo, bora falar de eleições, porque a pesquisa Opa! Datafolha divulgada no último sábado Olha, tem mostrou até o política Lula, no assunto. Tem até assunto que a gente política no gosta. assunto. Até parece, né? Olha que impressionante, hein? Quem diria, Reinaldo Azevedo falando de política? Que isso? Pois é, rapaz. Ó, pois é, tem essa pesquisa Datafolha, foi divulgada no último sábado e ela mostra o Lula na liderança da corrida presidencial. Aqui eu vou trazer os números, primeiro num cenário que traz o nome do Ratinho Júnior como candidato do PSD. O Lula aparece com 38%, Flávio Bolsonaro 32%, Romeu Zema com 4%, o Ratinho Júnior 7%, Renan Santos 3%, Aldo Rebelo 2%, Branco Ludo nenhum, 11% e não sabe 3%. Também foram testados os nomes de Renato Caiado e do Eduardo Leite, que também são do PSD. O Caiado aparece com 4% e Leite com 3%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E aí, o que você achou desses números? Veja você, eu tive um surto nesse fim de semana, escrevi 800 textos sobre eleição, todos eles com 18 quilômetros, né? Olha, nós vamos falar do segundo turno, né? Com o empate do Lula com o Flávio, mas vamos falar do primeiro turno. Existe uma tara política no Brasil que é a polarização, essa palavra estúpida. Polarização, precisamos acabar com a polarização. Existe até um pensamento que eu costumo chamar de extremismo de centro, né? Temos que ter alternativa, porque o Lula e o Bolsonaro, eles aprisionam o processo político, o Bolsonaro põe o filho, o Lula nunca abre mão, e temos de ter a chance de outros nomes. Olha os outros nomes aí. Olha os outros nomes aí. O que aconteceu com os outros nomes? O que acontece? Com a devida vênia, até agora, a tese do Kassab, e parece que agora ele quer até antecipar o lançamento de um candidato, talvez Ratinho, até agora flopou, filho. 7%, Zema 4%. Quando vai o Eduardo Leite, 3%, o Caiado 4%, o Renan Santos do Missão, que é o MBL tornado partido, tem 3%. É quase uma humilhação esses números quando se compara com Missão, que é, por enquanto ainda, um movimento que virou um partido, que tem uma presença muito forte em algumas alas mais jovens e tal, marcadamente de direita, embora ataque também o bolsonarismo, ainda que não com tese de esquerda, mas, por exemplo, se opuseram à anistia ao Bolsonaro, né? Defende para os outros, mas por Bolsonaro, não. Então, eu tenho uma questão aqui, bicho. Eu apelei, bicho é ótimo, né? Bicho é gíria de velho. Eu apelei a Paulo, o apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, né? Que ele diz assim: se a cítara e a flauta tocam sons confusos, como é que as pessoas se preparam para a batalha? Se você não sabe se é bola ou é bule. Ou sabe o que acontece com esses candidatos para ter uma votação também tão ridícula? É que a direita brasileira, ela não se desgrudou do bolsonarismo. A direita brasileira teve todas as chances de se livrar do Bolsonaro. Se houvesse uma direita democrática, o problema é onde ela está. Se houvesse uma direita democrática, ela teve a chance de se livrar do Bolsonaro na pandemia, quando ele dizia aquelas barbaridades. E, aliás, morreram 693 mil pessoas até o fim de 2022. Não fosse o Supremo, sei lá o que teria acontecido, seria uma tragédia ainda mais do que bíblica, porque foi o Supremo que garantiu vacinação e distanciamento social, enquanto o outro fica dizendo todo mundo morre um dia e o Brasil tem que deixar de ser maricas. Então, pôde se livrar de Bolsonaro ali, não se livrou. Pôde se livrar do bolsonarismo por ocasião do golpe, da tentativa de golpe. E o 8 de janeiro foi o evento que poderia falar assim, não, chega, com esses caras não dá mais. E não se livrou, ficou de joelhos.
E do bolsonarismo agora, recentemente, com o negócio das tarifas do Trump. E não se livrou também. Sabe por que essa direita, que não se quer bolsonarista, tem essa votação com a devida vênia ridícula no primeiro turno? Porque, na verdade, ela anseia ser bolsonarismo sem Bolsonaro. O que o Flávio, o que o Eduardo identificou muito bem. É uma direita que, a rigor, não existe. A direita realmente democrática no Brasil cabe numa Kombi no tempo em que havia Kombi. Ela se deixou fagocitar pela extrema-direita. Tá aí. O Romeu Zema defende anistia para Bolsonaro, o Ratinho Júnior defende anistia para Bolsonaro, o Caiado defende anistia para Bolsonaro. O Leite parece que isso não. Aí, bicho, empata. Todos eles empatam com o Renan, que acabou de aparecer, não na política, porque tem o MBL, mas como candidato. Sem ter governo, nada na mão. É um número humilhante. Ah, sim, quando vai para o segundo turno, aí o Ratinho até empata. A gente tem os números. Mas aí é o antipetismo que leva o nome lá para cima. O fato é, para disputar segundo turno, tem que passar pelo primeiro. E como passa pelo primeiro? Essa gente não vai passar pelo primeiro. A menos que passe a dizer alguma coisa que o Flávio não esteja. Porque o Flávio também ele está agora parecendo meio moderado, tal, né? Claro, o Flávio sabe que ele tem os votos do Bolsonaro, né? E, portanto, ele não precisa parecer um extremista de direita fora ali do seu nicho, e ele pode brincar de moderado. Os outros fazem o contrário. Né? Para ter o voto dos bolsonaristas, precisam ficar fazendo discurso de extrema-direita. E aí é São Paulo, né? Paulo Apóstolo. Nem citra, nem flauta, nem coisa nenhuma. Né? E, no fim das contas, é até mentira que não toque nem citra, nem flauta. Eles tocam flauta para o Bolsonaro mesmo. Né? Vamos falar de segundo turno um pouquinho? Bora para o segundo turno. Porque ele mostra, né, segundo ainda a pesquisa da Datafolha, um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. E também entre o petista e Ratinho Júnior. Vamos lá primeiro os números com Flávio Bolsonaro. Lula com 46%, Flávio Bolsonaro com 43%. Em dezembro, Lula tinha 51% contra 36% de Flávio. Vamos colocar ainda mais embaixo? Olha aí, Ratinho Júnior e Lula. Lula teria 45% das intenções de voto, segundo turno, tá, gente? Ratinho Júnior com 41%. Em dezembro, Lula tinha 47% e Ratinho Júnior os mesmos 41%. E aí nós separamos também o recorte da pesquisa Datafolha sobre a avaliação do trabalho do Lula, né? Vão os números aí, ó. 49% desaprovam, 47% aprovam o governo Lula. Olha, veja só, é importante aí, aprovação, reprovação, eu acho que o impacto de carnaval, de não sei o que, eu acho que acabou sendo pequeno, no fim das contas. Eu acho que há uma superestimação desse troço, né? Embora tenha sido uma tolice. Mas o que você tem aí de importante é o empate entre Lula e Flávio. O Lula com o Ratinho, ok, mas precisa o Ratinho chegar lá, não vai chegar. O Lula e o Flávio. E o Lula teve uma queda de 5 pontos, né, de dezembro para cá. É importante pensar isso. O Flávio, evidentemente, subiu, uma diferença de 15,3, porque ele se tornou candidato, se consolida como candidato da extrema-direita, do bolsonarismo, acabou, não vai trocar. A questão verdadeiramente relevante aí, mais do que tem a avaliação do governo, tem a questão da economia, tem não sei o quê, e esses são números positivos para o Lula na hora da campanha. O problema é que fica demonstrado, mais uma vez, e eu escrevi um texto a respeito no Metrópolis, todo o clima de caça a corruptos, de mar de lama, de não sei o quê, isso sempre é contra o status quo, tá? É contra o poder de turno. Não interessa. Aí você pergunta, quem está no poder? Essa bagunça está aí, quem está no poder? Aí responde o Lula.
isso acaba recaindo. O clima de caça à corrupção nunca é favorável. Não é status quo, não vou explicar, uma hora eu explico aqui as regras do latim, é statu quo, né, sem o S. É sempre contra quem está no poder. Essa é, eu entendo, a razão de fundo, inclusive, da queda do Lula frente ao Flávio, cai um pouquinho em relação aos outros também, e ao mesmo tempo é muito resiliente, porque, veja, com tanta pancadaria, ele segue ainda sendo favorito. Agora, o cenário adiante é favorável? O cenário adiante não é favorável, inclusive externo. O petróleo já está a mais de $120. Isso, em algum momento, vai refletir no preço do combustível aqui. Então, assim, há uma luta árdua pela frente. Uma coisa é certa. Quem quer que seja vitorioso, e mais uma vez, a diferença vai ser muito pequena. Tá vendo o mal da polarização? Não, polarização nada. É a vontade do eleitor. Certo ou errado, não interessa, é sua excelência o eleitor. Porque se o eleitor não quisesse isso, estão aí os outros candidatos oferecidos. E, no entanto, como eles também não falam nem bola nem bule, nem citra nem flauta, e no fim acabam tocando flauta para Bolsonaro, o resultado é esse. Não? Então, polarização? Não. Vontade do eleitor. E, na democracia, é essa que conta. O único que não fez essa aposta depois da redemocratização no Brasil foi o Bolsonaro. E, felizmente, está na cadeia por isso.